não vou te ensinar nenhuma, nem duas, mas 3 receitas de sorvete de milho, feito com milho mesmo, pessoal, aquele de espiga, não tem nada de latinha aqui não, tá? São 3 formas diferentes que eu tenho certeza que uma delas você aí vai adorar. Antes de eu ir pra receita, nossa parceria, né? Senta o dedo no like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Dentro de um copo do liquidificador, nós vamos começar a preparar a base para esse nosso sorvete de milho, tá? É bem simples, aqui dentro eu vou colocar o leite. Só que aqui eu vou estar usando um leite, ó, pasteurizado, aquele de saquinho, porque ele é em relação ao leite de caixinha, ele é mais puro, então ele vai dar aquele gosto mais acentuado, tá? Se caso você não encontrar, pode usar o de caixinha, tá? Que também vai dar certo. Vamos colocar ele aqui. Sem fazer bagunça, Will. Já fiz. Colocado o leite aqui, vou adicionar o meu açúcar cristal, tá bom? E, amigão, leite em pó, tá bom? Vou colocar ele aqui. Agora nós vamos bater tudo isso aqui, ó. Bem simples, vamos lá. Pronto. Tudo liquidificado, bati aqui por mais ou menos 2 minutinhos só para poder misturar todos os ingredientes, tá? Essa receita, o diferencial é que ela não vai leite condensado, então fica de olho na receita. Agora eu vou pegar essa minha mistura aqui, vou levar para dentro da minha panela. Agora continuando aqui, pessoal, nós vamos bater o nosso milho. Aqui eu vou estar usando milho de espiga, tá bom? Se você quiser, você pode usar o milho de latinha, mas essa receita, o diferencial é que ela é feita com isso aqui, com milho tirado direto do pé, aquele milho fresquinho que vai dar um gosto mais apurado, mais intenso, né? Bem diferente do de latinha, beleza? Então, aqui eu vou usar 3 milhos desse que vai girar em torno de 350 gramas. Já tá todo debulhadinho, já tá todo, olha, separadinho, cortadinho. Inclusive, eu até tenho aqui ó, uma receita ensinando você a debulhar esse milho aqui, ó, tirar da casca com pelinho em menos de 1 minuto. Se você quiser, ó, clica aqui em cima no card e assista, tá bom? Vamos colocar aqui para ajudar a bater 1 copo de água, tá bom? E agora nós vamos bater isso aqui bem, mas é muito bem mesmo, meus amigos. Vou deixar batendo aqui durante 4 minutos. Não pode ficar nenhum grãozinho sem triturar, beleza? Pronto, bati por exatamente 4 minutinhos e ele tá super, pessoal, mas super bem triturado, ó. E vou coar a minha mistura que acabei de fazer, ó, aqui nessa peneirinha. Nós temos que separar totalmente o bagaço, tá? Do suco, que nós precisamos é do suco, com o amido e o sabor que tava na espiga do nosso milho verde, tá? O diferente dessa receita é que eu falei pra vocês, o milho de latinha não vai dar esse gosto todo apurado, né? Porque o milho de latinha sofre o processo de industrialização e os grãos dos milhos que estão dentro da latinha já são cozidos praticamente, né? Então o sabor é totalmente diferente. Então esse milho aqui, pessoal, vocês não fazem ideia o gosto que vai passar pro sorvete. Pronto, olha só, separou todo o suco do bagaço e esse bagaço aqui, ó, não joga fora. Eu fiz um bolo de milho com esse bagaço aqui que fica topzera, pessoal. Aqui nada desperdiça, tá? Se você quer ver essa receita de bolo de milho verde feito com esse bagaço, ó, clica aqui em cima, ó, no card aqui e assista, tá? Vou deixar também lá na descrição do vídeo. Agora, ó, nós vamos separar aqui, ó, esse bagaço pra cá. E esse milho aqui, esse suco de milho aqui, ó, bora lá levar lá pro nosso leite, que eu vou ensinar pra vocês a próxima etapa. Simbora! Olha, amigos, aquela primeira mistura que nós fizemos, aquela primeira batida, tá? De leite, açúcar e leite ninho, tá aqui dentro, ó. E aqui eu já liguei o fogo, ele já tá, olha, bem quente, soltando vapor, tá vendo? Nós temos que vir aqui, ó, de 30 em 30 segundos, só dar uma misturada para ela não criar rapa aqui no fundo, tá bom? Porque como nós temos aqui açúcar e leite em pó, em grande proporção, pode ocorrer de fazer aquela rapinha. Então você vem aqui, ó, de 30 em 30 segundos e dá uma mexidinha, tá bom? Nós vamos esperar isso aqui levantar fervura. Olha aí, meus amigos, levantou fervura, o leite já tá começando a subir para riba, olha só. Para não desandar tudo aqui e fazer a daneira aqui no meu fogão, nós vamos acrescentar, ó, o nosso milho. Eita, nossa senhora, meu Deus do céu, mas
ficou tudo embaçado. Pera aí, pessoal. Aí, garoto. Ó, tá começando a subir pra riba lá o meu leite, ó. Não vou deixar isso acontecer, porque eu vou adicionar, ó, o meu milho. Vou misturar aqui ele no fundo aqui, tá? Não sei se vocês estão visualizando, ó. Eu tô misturando porque o amido dele ficou todo aqui no fundo, ó. Vou misturar aqui e agora sim, ó, vou sapecar ele aqui de uma vez, ó. É um, é dois e... E vou mexer. Isso aqui é basicamente como se a gente estivesse fazendo um mingau, curau, não sei como você fala aí na sua cidade, tá? Porém, nas proporções diferentes, né? Com os ingredientes diferentes também. A intenção é cozinhar isso aqui por 10 minutos a partir do momento que ele engrossar, tá? Vou cozinhar por 10 minutos. Por quê? Esse milho, como é um milho fresco, milho que saiu lá do canteiro, ele é puro, né? Então ele tem um gosto terroso, um gosto bem forte de milho que ninguém gosta, né? Então a gente tem que cozinhar ele aqui, ó. Tem que cozinhar o amido dele, pra ele dar aquele gostinho de milho que todo mundo ama, tá? Então, ó, vou mexer aqui, ó. Já engrossou, olha aqui, ó. Tá bem grossinho. Então a partir desse momento, ó, eu vou vir aqui, ó, vou mexer durante 10 minutinhos para esse negócio tudo aqui cozinhar. Bom, passaram 10 minutinhos e eu já experimentei aqui o sabor terroso que eu falei para vocês, forte, que fica já foi pro ralo, tá? Não tá com sabor terroso não. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse nosso mingau aqui, ó, que gerou, tá vendo, ó? Nós vamos colocar dentro de uma travessa e esperar ela esfriar. Bom, amigos, como eu falei pra vocês, ó, até coloquei um plásticozinho aqui pra não dar aquela película. Tá completamente frio, olha. E como eu falei pra vocês, ó, ele endurece um pouco, tá vendo, ó? Mas ainda continua cremoso. Olha que belezura que fica essa nossa base, olha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa nossa base aqui, ó, e levar novamente pro liquidificador. Ó, nossa base, nosso mingau de milho verde tá aqui dentro, tá? Lembrando que eu deixei em temperatura ambiente, tá? Ele esfria em temperatura ambiente, não levei pra geladeira. E agora nós vamos bater isso aqui. Você tem 3 opções, tá? Você pode bater como que eu vou fazer agora, que é com creme de leite. Vou até já colocar ele aqui, ó. Você pode bater também com leite, tá? Leite esse pasteurizado que eu usei, ou pode ser de caixinha também, não tem problema. Ou até mesmo água, tá bom? Porque nós precisamos deixar essa base aqui um pouco mais mole para receber o nosso processo que vem a seguir, né? Que eu vou mostrar para vocês várias formas para você poder produzir o seu sorvete de milho verde. Prontinho, tudo já muito bem liquidificado. Olha só que coisa mais linda que fica. Olha essa cor. Olha isso, meus amigos. Topzera, né? Do jeito que tá aqui já dá pra mandar pra dentro se você quiser, tá? Só que agora eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer? Com isso aqui já liquidificado, eu vou distribuir, ó, nas minhas forminhas de sorvete. Por quê? Nós temos que levar essa base pra geladeira, tá bom? Pra ela poder dar uma congelada, vamos dizer assim, ó. Vou deixar essa aqui. Bom, amigos, ó, aquela minha base me rendeu 3 potezinhos desse aqui, tá? Eu coloquei 600 gramas em cada pote desse aqui, se caso você tiver balança e quiser fracionar de uma forma correta. E essas 3 bases eu vou ensinar vocês a fazerem 3 formas de sorvete de milho diferente, que eu tenho certeza que uma delas você vai se apaixonar, tá? Mas para isso eu tenho que levar isso aqui antes pro meu congelador. Ah, uma coisa bem importante que eu tava esquecendo, se caso você não quiser fazer essa receita inteira que eu tô mostrando pra vocês, você pode fazer a metade, tá? Você pode pegar aí os ingredientes que tá aparecendo na tela, ou então você pode ir lá na descrição do vídeo, eu vou deixar lá, você pode fazer meia receita. Combinado? Agora sim, vou levar isso aqui pro meu freezer, vou deixar lá durante 2 horas. Agora vamos pra parte final dessa receita, porque tenho certeza que vocês não estão aguentando mais ouvir minha voz, né? Tô brincando. Então, ó, eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Deixei 2 horinhas lá no meu congelador. Aqui eu vou estar usando, ó, uma batedeira planetária. Mas se você não tiver planetária, você pode usar a batedeira normal. Aquela batedeira comum de mão, tá? Que você
bate manualmente não, bate segurando ela, tá bom? Não tem problema nenhum. Ou seja, qualquer batedeira você vai conseguir fazer esse processo. Agora nós vamos dar uma quebrada nessa massa aqui, desse milho aqui, nessa base, batendo em velocidade máxima por 2 minutinhos, beleza? Pronto, meus amigos, ó, deu uma quebrada nessa massa, pode ver que ela tá mais lisinha, tá vendo? Agora o que nós vamos colocar? Um pote de cream cheese, pessoal, cream cheese. Cream cheese é o segredo, é a chave para poder achar a textura perfeita para esse sorvete aqui com essa técnica aqui, tá bom? Pronto, meus amigos, ó, olha só a consistência dessa massa desse nosso sorvete. Olha isso aqui, ó, olha como ele tá bem emulsificado, ó. Olha isso aqui, ó. Ah, não, vou te falar, esse aqui é um dos meus favoritos, disparado. Este é o nosso sorvete número 1, beleza? Agora vamos pro próximo sorvete, que eu tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais do que esse aqui. Vambora. Bom, agora vamos pro nosso sorvete número 2, tá? Peguei a minha base aqui, tô até usando o mesmo bojo, o mesmo batedor, tudo sem lavar, porque não tem problema, viu, pessoal? O resultado final vai ser o mesmo. E agora, com o mesmo processo anterior, nós vamos só dar uma quebrada nessa massa. Vou bater aqui durante 30 segundos, tá? Bom, já bem batido aqui, ó, como vocês podem ver. O que vai fazer transformar para aquela massa de sorvete toda veludada, toda bonitona? Esse aqui, ó, nós vamos usar, ó, chantilly, tá? Você pode tanto usar o chantilly industrial, aquele de caixinha que você acha no supermercado, tá? Que ele é feito com creme vegetal, ou quanto creme de leite, que você também consegue a textura de chantilly, que é até mais gostoso, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou bater isso aqui em velocidade média, tá bom? Chantilly nunca se bate em velocidade máxima, somente média. Vamos lá. E olha aqui, meus amigos, como que triplicou de tamanho. Ai, ai, ai. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa mais bonita que ficou esse nosso sorvete de milho verde, ó. Até pegar um bocado aqui, ó, pra vocês verem, ó. Essa colher suja aqui mesmo, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que massa perfeita. Agora bora pro nosso terceiro e último sorvete, tá? Pronto, tudo colocado. Vamos bater aqui, ó, 30 segundinhos. 30 segundinhos se passaram. E agora, pessoal, o que eu vou colocar aqui para poder gerar aquela massa vai ser isso aqui, ó. Emulsificante, tá? Isso você encontra fácil em qualquer loja de confeiteiro, de festas, até mesmo em supermercado. É bem fácil de encontrar mesmo. E agora eu vou bater isso aqui em velocidade de média para alta até ele dobrar, às vezes vai até triplicar de volume, tá? E olha aí como que ficou, praticamente quadruplicou de tamanho, né, de volume, né, meus amigos, ó. Tá aí, meus amigos, 3 formas diferentes de se fazer o nosso sorvete, tá? Esse aqui foi com cream cheese, esse aqui foi com o nosso chantilly e esse aqui foi com o nosso emulsificante. Agora eu vou levar pra geladeira, vou levar pro freezer, né? Vou deixar de um dia pro outro até ele estiver bem congelado. E olha aí, meus amigos e minhas amigas, como que ficou essas nossas 3 opções de sorvete de milho. Essa aqui é feita com emulsificante. Essa aqui eu fiz com chantilly. E essa delícia aqui eu fiz foi com cream cheese. Olha aí como que ficou o nosso sorvete, se meu foco ajudar. Aí, foco. Ó, esse aqui foi feito com o nosso emulsificante, tá? Olha só a textura dele, que show de bola que ficou, tá? Este aqui foi feito com o nosso chantilly, ó, ó. Olha essa textura, que show de bola, olha. E esse aqui foi feito com o nosso cream cheese, olha. Olha isso. Olha isso. Topzera, né, meus amigos? O que eu mais gostei, pra falar a verdade, foi o... Não, eu vou deixar vocês fazerem e aí vocês deixam aqui embaixo pra mim nos comentários aqui. Aí eu vou te falar se foi esse que eu gostei ou não, tá? Mas por enquanto, deixa eu provar isso aqui, ó, do chantilly. Dá licença. Nossa senhora. Vamos ver esse do cream cheese aqui também. Nossa, desculpa falar a boca cheia, viu, pessoal? Mas deixa eu provar esse do cream cheese. Agora esse aqui do emulsificante. É um melhor que o outro. Diz aqui embaixo pra mim nos comentários qual das 3 receitas te agradou mais. Qual que você vai fazer? Comente aqui embaixo. Curtiu essa receitola? Se curtiu, não esquece, hein? Senta o dedo nesse like, se ajuda o Willzinho aqui a bombar, hein?
Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Seja membro do canal, que vocês me apoiam, que vocês me fortalecem muito, viu? E vou deixar aqui, ó, mais receitinhos para você poder fazer aí e arrasar. Até o próximo vídeo. Fui!